chamava Complexo de Usina Urubucungá. E o clube da cidade ficou conhecido como, por ser o único clube da cidade, ficou conhecido como Sentinelas do Urubucungá. Eu e minha esposa, nós frequentávamos, eu conheci ela lá, no meu primeiro dia de desbravador. Eu olhei aquela moça bonita lá na fila e ela me chamou a atenção, não a atenção dos olhos, mas me chamou a atenção verbalmente, dizendo, olha, aqui não é um lugar de bagunça, aqui é um lugar de ordem. E ali foi amor à primeira vista, estamos aí juntos desde os 14 anos de idade. Irmãos, mas isso que nós iremos ler agora foi algo que chamou muito a minha atenção ao longo do período em que nós estivemos no Clube dos Desbravadores, no qual nós participamos de diversos campuris, diversas atividades dentro do clube, mas algo me chamou a atenção. E nós iremos ler este verso que nós iremos estudar agora. No capítulo 6 de João, do versículo 1 em diante, nós iremos ler. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e seguia ele numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele havia feito na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte, e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, já estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Depois respondeu-lhe Filipe, não lhe bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, olha, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus, fazei o povo assentar-se. Pois havia naquele lugar muita relva, e assentaram-se, pois os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, e tendo dado graças aos céus, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E assim fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, os que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizeram, disseram, este verdadeiramente é profeta que devia vir ao mundo. Irmãos, hoje, na sociedade em que eu e você vivemos, é mais importante ter do que ser. Vivemos num mundo totalmente diferente daquele que nós crescemos. O mundo, cada dia mais, ele vem se mostrando mais cruel, mais sanguinário. Porque se a pessoa, quanto mais ela tem, mais ela é valorizada. Quanto mais a pessoa menos ela é valorizada. Se você parar para pensar, você vai ver que depois que a internet ela entrou no mundo, as coisas começaram a ficar muito mais fáceis para nós. Foi ou não foi? Você quer uma informação, você vai lá no Google. Uf. Você precisa se localizar, você vai no GPS. Talvez você quer ver a fachada da casa do pastor. Você acessa o Google lá e ele te dá a foto da fachada com a localização que você deu da casa do pastor da igreja. Tem pessoas que vão muito mais além. Tem pessoas que elas conseguem acessar os satélites e ver coisas que pessoas comuns como eu e você não conseguimos ver. Mas o mais interessante quantos aqui tem Facebook? Quantos tem aqui Instagram? Quantos tem WhatsApp? Todos. Pararam para pensar como o mundo mudou? Pararam para pensar que as pessoas estão cada vez mais tecnológicas? Que as coisas estão mais fáceis? Você precisa apenas apertar um botão e o mundo está na palma da mão? Quantos aqui hoje vão no caixa eletrônico sacar dinheiro? Vai lá na boca do caixa sacar dinheiro. Quantos? Quantos aqui adentram dentro da agência bancária para tirar dinheiro lá na boca do caixa com o atendente? Entende? Mas peraí, Rafael, não estou entendendo. Hoje é o dia dos desbravadores. Você falou acabamos de ler da multiplicação dos pães. Onde você quer chegar com isso? Onde eu quero chegar, queridos?
é que o mundo em que vivemos mudou. Hoje, uma pessoa com 2 pães, 5 pães e 2 peixinhos, ela pode ou não pode fazer a diferença no mundo em que vivemos? Ela pode, ela deve fazer. Eu sempre acreditei que este jovem foi o primeiro desbravador mencionado em toda a Bíblia. Imagine você, ele agora se preparando e dizendo assim: mamãe, prepara o meu lanche, porque eu ouvi falar que Jesus estará aqui. E de repente as pessoas passam correndo na frente da casa dele, dizendo: olha, Jesus está curando pessoas ali, está fazendo milagres. E ele diz: mamãe, Ana, vamos. E a mãe dele então pega os pães e os peixes e coloca na sua lancheira e segura na mão dele e diz: vamos atrás. E de repente Jesus então começa a fazer os milagres, mas é muita gente, irmãos, é muita gente. E ele então diz: olha, vamos atravessar, vamos entrar no barco e vamos para o outro lado. Mas o que eles não sabiam era que as pessoas estavam com pressa de ver Jesus. A irmã White fala no Desejado de Todas as Nações que enquanto Jesus estava indo de barco com os discípulos, as pessoas corriam pela terra até onde ele estava e davam a volta, corriam. Tanto que as pessoas chegavam antes de Jesus lá. Quando Jesus chegou, as pessoas estavam lá. Milhares de pessoas. E ele então pede para que todas elas se assentem e começa a ensinar. Começa a pregar. Começa a fazer a diferença. E eu pergunto nesta manhã para você: na vida de quem eu e você temos feito a diferença? Na vida de quem nós temos transformado? Na vida de quem nós temos levado a palavra, a verdadeira palavra do Evangelho? No momento em que aquele jovem se assentou ali e Jesus começou a falar, começou a pregar, vidas foram transformadas, preconceitos foram derrubados. O ser já era mais importante do que ter. As pessoas estavam totalmente desconectadas em Cristo, porque eles não podiam perder nenhum nuance de Cristo. Eles não desviavam a atenção para nada. Mas agora a tarde foi se estendendo. O dia foi se estendendo. E os discípulos disseram assim: Jesus, despede essa multidão, é muita gente, irmãos. Nós sabemos que a contagem antigamente era feita apenas por homens. Tinha 5.000 homens, tirando mulheres e crianças. Se cada homem tivesse com a sua esposa ali, seriam mais 5.000 mulheres. Já seria 10.000 pessoas. Vamos colocar as crianças, vamos fazer uma média ali de um filho. Colocaremos ali 12.000 pessoas, mais ou menos, 11.000 pessoas, por aí. Ali, ouvindo Jesus falar. E agora então, diz: olha, a mamãe te fala que Jesus se compadeceu daquela multidão e ele diz que elas pareciam ovelhas sem pastores. Estavam totalmente desgarradas, querendo um anseio, querendo uma palavra de afeto, de carinho. E Jesus então fala: olha, providencie pão e peixe, providencie pão para esse pessoal. E aí Jesus, o Filipe fala assim: mas como, Senhor? São 200 denários. Sabe quanto dá 200 denários no tempo de hoje? Dá R$6.600 de pão. Não seria o suficiente para alimentar todo mundo. Mas nós temos ali alguém que tem 5 pães e 2 peixes. E agora então Jesus faz a multiplicação e poderíamos ir embora agora daqui com uma história maravilhosa do poder de Jesus na vida das pessoas. Mas a lição que essa história nos traz é uma lição muito simples, mas que não pode ficar apenas em palavras, mas sim em ações. A Bíblia é muito clara quando ela diz: filhinhos, Pedro fala, não ameis de fato, não ameis apenas de palavras, mas sim de fato e de verdade. Agora então toda aquela multidão está alimentada, todos estão satisfeitos, todos estão alimentados, estão descansados, e agora então aquele menininho é esquecido. Porque todos estão bem, Jesus fez o que ele tinha que fazer, e as coisas estão bem. Mas não para aquele menino, queridos. Imagine a alegria que aquele jovem sentiu de poder contribuir na pregação do Evangelho. Imagine a felicidade que aquele desbravador, talvez ele não tinha um lenço, não tinha o seu uniforme, não tinha as insígnias, não tinha o nome do seu clube, mas ele estava ali com Jesus. Onde Jesus olhava, ele olhava, onde Jesus ia, ele ia atrás.
querendo aprender mais do Mestre, querendo viver exatamente aquele momento único e exclusivo de sua vida. A Bíblia não nos esclarece o que se deu da vida desse jovem, mas eu acredito que ele queria ser um dos 12 que ali estavam, um dos discípulos de Jesus. E toda a diferença foi feita na vida, não somente dele, mas das pessoas que ali estavam, apenas porque ele se preparou para ser uma bênção na vida das pessoas. De que forma eu e você saímos para fora, para a rua, para o nosso trabalho, para a nossa escola, talvez para a nossa caminhada com o vizinho, de que forma nós temos saído, irmãos? Temos saído para ser uma bênção? Ou temos saído para sermos abençoados? Porque importa mais dar do que... É assim mesmo, irmãos? A Bíblia fala exatamente isso. E por que queremos tanto receber ao invés de darmos? Porque nós temos uma palavrinha, e essa palavrinha, infelizmente, ela faz parte da vida do ser humano, chamado egocentrismo, que aí a gente abre o leque, egoísmo e tantas outras coisas. É muito mais gostoso ganhar. É muito mais gostoso você conseguir tudo aquilo que você quer. Agora, você ter que abrir as mãos para dar é difícil. Não é? Quer ver um exemplo? Quando nós oramos ao Senhor, nós pedimos. Nós clamamos, nós pedimos e o Senhor dá. Mas quando Deus diz assim, agora eu preciso que você faça a sua parte. O Senhor, já não é tão assim, eu preciso que você seja fiel. Olha, Senhor, já é meio complicado, as coisas não estão muito fáceis para mim. Entendem a lógica? Conseguem ver que não é apenas uma barganha com Deus? Deus, ele faz a parte dele, ele só diz, faça a sua. Se você não consegue fazer a sua, eu vou te ajudar. Mas agora as pessoas foram agraciadas e abençoadas. As pessoas já não estavam mais com fome. As pessoas talvez não estavam mais querendo ir para casa. Mas agora elas estavam querendo ouvir mais a palavra do Senhor. Só que naquele tempo não tinha celular. As pessoas não conseguiam mandar o WhatsApp dizendo, olha, Jesus está aqui. Olha, Jesus, ele fez um milagre aqui, vamos tirar uma selfie com Jesus. E Jesus assim, pô, Jesus curando e uma selfie. Vamos postar no Instagram aqui que nós estamos, hashtag Monte das Oliveiras. Não era assim. Mas as pessoas falavam. As pessoas testemunhavam. As pessoas pregavam. As pessoas iam além. Se o pastor dizendo, eu vou, era exatamente essa frase que fazia parte do vocabulário de todos aqueles que pertenciam e viam os milagres de Jesus. E agora aquele menino ali, talvez com a sua família, com a sua mãe, olhava e dizia, mamãe, olha só o que Jesus pode fazer. O final dos tempos já está se aproximando, como nós bem estudamos na lição aqui. As coisas estão acontecendo de uma forma muito rápida, irmãos. Mas aí Jesus ele fala assim, ei, vem cá você. Vamos ali em Mateus capítulo 5, abra a sua Bíblia. Mateus capítulo 5. Isso. Versículo 13. Jesus ele fala bem ao seu ouvido, bem ao pé do ouvido, diz assim, ó. Ei, vós sois o sal da terra. Como assim, Senhor? Sim. Se o sal não vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Por nada presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Ele diz assim, ei, liderança, ei, desbravadores, ei, diretora da igreja, ei, departamento pessoal, vós sois o sal da terra. Irmãos, eu e você somos o sal da terra. Você consegue entender isso? A forma como nós conseguimos, através do nosso testemunho, transformar o caráter das pessoas, através da palavra viva, da palavra falada. E aí Jesus então, ele olha para você e vê todas as suas imperfeições e diz, vós sois o sal da terra. Olha, peraí, mas se o sal não tiver sabor, para que serve? Para nada, a não ser para ser pisado. Sabe como as coisas eram conservadas antigamente? Vocês sabem, com muito sal. Ela não perdia sua validade, porque o sal era importante. Os soldados romanos eram pagos com sal, por isso vem a palavra origem, né? Salário.
E agora? Mas Senhor, não é o suficiente ser o sal. Ah, não é? Não. Verso 14, irmãos. Vós sois a luz do mundo. Igreja da Andorinhas, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas do velador, que ilumina todos os que encontram na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém. Irmãos, eu e você somos pecadores? Somos. Somos imperfeitos? Somos. Mas nós somos a luz do mundo. Amém. Nós somos o sal da terra. Talvez as pessoas que estão aí fora, elas precisam saborear do sal que eu e você somos. Elas precisam enxergar, talvez na escuridão, através da luz que eu e você refletimos. Mas tem um detalhe. E esse detalhe, ele é crucial. A lua, ela é apenas um satélite que reflete a luz de quem? Do sol. E a Bíblia fala aqui, quem é o sol da justiça? Cristo é o sol da justiça. A luz que eu e você somos, nada mais é do que o reflexo do Cristo que eu e você servimos atrás de nós. Quando você então coloca uma vela no velador e coloca ali embaixo da sua cama, por mais escuro que esteja, as pessoas vão olhar, mas está tudo escuro. Não, a luz vai estar ali brilhando. E é isso que Jesus está dizendo. Jesus quer fazer com que eu e você, assim como aquele jovem que tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos, que talvez disse, eu não posso fazer nada. O que é 5 pães e 2 peixes para tantas pessoas? Mas Jesus fez o impossível. Assim como Ele pode fazer na minha e na sua vida. Sabe, queridos, no ano de 2003, nós estávamos todos felizes porque era o nosso primeiro acampamento de desbravadores que eu iria participar, minha esposa, e todos os jovens que entraram no clube juntamente conosco. E ali estávamos todos animados, porque lá nós acampamos em ranchos, onde tem um rio chamado Rio Sucuriú. É algo maravilhoso. Se um dia você puder conhecer a cidade em que eu e minha esposa viemos, no Mato Grosso do Sul, conheça, Três Lagoas, é muito bonito lá. E aí nós estávamos ali todos acampando com os desbravadores, e ali as crianças, o nosso líder, e ali nós tivemos uma experiência maravilhosa, porque eu nunca tinha visto aquilo. As pessoas iam com um violãozinho cantando nas barraquinhas que nós estávamos ali, e aquilo foi algo maravilhoso. Eu quero fazer parte desse povo. Eram diferentes, a forma como eles falavam, como eles comiam, abraçavam uns aos outros, era diferente. E ali então eu optei por me batizar. Só que no dia do meu batismo foi algo muito terrível, porque minha mãe me trancou dentro do meu quarto e disse, não, você não vai se batizar em igreja nenhuma. Você vai ficar aqui dentro do seu quarto. Você não tem condições mínimas de se batizar. E eu me lembro que eu falei, mãe, eu preciso de uma camisa social para... Não, você não vai. E aí eu entrei no guarda-roupa assim, eu entrei literalmente de corpo, fechei o guarda-roupa, fiquei lá dentro pensando, o que eu vou fazer? E aí teve uma brilhante ideia. O batismo era marcado, o batismo da primavera, era marcado para as 4 horas da tarde. E lá é muito quente. E eu me lembro que eu peguei uma calça jeans, calcei meu tênis e uma camisa que na verdade não era social, mas eu entendia que era, social florida, toda florida, uma camisa social. E como eu ia sair agora, irmãos? Eu subi em cima do meu guarda-roupa e pulei o telhado. Próximo da janela do meu quarto tinha um pé de tangerina, e aí eu comecei a tirar a telha assim, todo sujo, porque já tinha me sujado. Subi no pé de tangerina, deixei o telhado aberto, pulei no quintal do vizinho e fui para a igreja. Cheguei lá todo sujo, mas foi um batismo maravilhoso. No momento em que eu terminei o batismo, eu fui para casa. Nós tínhamos uma social muito animada lá, que os jovens faziam em um determinado colégio. E quando eu cheguei em casa, minha mãe olhou para mim, aí eu entrei, e lá nós temos tinha, né, porque minha mãe hoje não tem mais esse costume. Atrás da porta nós chamávamos de rei. Era um couro trançado com 3 pernas e uma argola na ponta.
que era o que minha mãe usava para nos educar. E quando eu ouvia aquele barulho daquela argola batendo atrás da porta, eu sabia que o negócio ia ficar feio. E aí ela só fechou a porta e disse: você saiu? Sim. Onde você foi? Eu fui à igreja. Você se batizou? Sim. Então tá bom. Irmãos, vou dizer para você, se naquele dia lá sofrer por Cristo foi martírio, foi mesmo, porque o negócio foi feio mesmo. Mas estamos aqui, depois de 22 anos, 21 anos. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque tem momentos da vida em que nós não acreditamos que Deus pode usar pessoas como nós, assim como usou eles. Tem momentos da vida que nós olhamos para a igreja em que nós frequentamos e diz assim: puxa, mas tem 3 pessoas, mas aquelas 3 pessoas farão a diferença na vida dos outros. Aquelas 3 pessoas serão o sal, serão a luz que Deus precisa para fazer com que a obra aconteça. No ano de 2007, o único clube do Brasil que teria uma insígnia de sobrevivência seria o Sentinelas do Urubucungá. E nós estávamos ali, seguros de que a palavra do Senhor seria algo que nós levaremos para a vida toda. A palavra do Senhor seria algo que nós levaremos para a vida toda. Mas eu não estava muito bem na escola e minha mãe disse assim: você não vai neste acampamento. Nós havíamos nos preparado. Fazíamos parte de uma equipe chamada Equipe de Elite do Clube de Desbravadores do Mato Grosso do Sul. Todos os domingos nós tínhamos uma unidade chamada Unidade Especial. E essa unidade era composta por 6 membros. E nós fazíamos atividades paramilitares. Olha só. O que nós fazíamos? Rapel, nós escalávamos, nós fazíamos descida de corda, nós fazíamos o crawl, rastejamento, nós tínhamos código Morse, o simples e o avançado, quer seja por sons, quer seja por luminosidade. E o nosso líder, ele era sensacional. E aquele acampamento foi algo que nós esperávamos muito. E estávamos ali, minha mãe não deixou ir. E nós acampávamos onde o exército fazia os seus treinamentos de guerra. Nós pedimos autorização, o exército autorizou e nós fomos lá. Eles foram lá para fazer este acampamento. E ali tinha meninas e meninos, mas a unidade especial ela era separada, né? Nós nos sentíamos os tais por conta desse título que nós recebíamos. E o que nós tínhamos? O troféu, que era a única insígnia do Clube dos Desbravadores que não tinha em nenhum clube no Brasil. Nós teríamos. E então nós fomos a este acampamento. Chegando lá, os meus amigos que foram, porque minha mãe me trancou novamente no quarto, não permitiu que eu fosse. Chegando lá, eles começaram a chover e eles, como sendo os mais treinados, eles iam à frente e faziam toda a proteção do clube que estava atrás, das meninas e das unidades dos meninos. E ali então tinha que atravessar um braço, um pequeno braço do rio que dividia o outro lado onde eles deveriam chegar. Chegando ali, irmãos, nós tínhamos uma brincadeira particular entre nós, até hoje temos com alguns, que é assim, aquele que precisar de ajuda e recorrer à ajuda que precisa, não tem fé no que Deus pode fazer. É um fraco. E ali então, os meus amigos, um foi passando, o outro passou, e ficou 2 que precisaria dar o suporte até o clube que estava atrás, as unidades. Passou a unidade, e o peso que se carregava, eu digo nós, porque eu fazia parte da unidade, mas não estava. O peso que se carregava era aproximadamente de 12 quilos uma mochila, e você então tinha todos os aparatos que você usava, mais a bota, mais a roupa, enfim. E aí eles estavam atravessaram. E tinha uma corda, e essa corda era a corda guia, que você tinha que segurar na corda para atravessar, porque era fundo. E ali as crianças atravessaram, juntamente com os instrutores, e aí este meu amigo não segurou na corda. Só que o que nós não contávamos é que embaixo de onde estava ali o leito do rio,
é uma floresta totalmente morta, existem árvores ali embaixo. Enquanto ele estava atravessando, um galho enroscou na sua calça e pelo desespero ele não se agarrou à corda. E ele começou a afundar e se debater, ele começou a afundar. E ali então outro amigo, líder, mergulhou. Só que no que ele mergulhou, ele infelizmente caiu, ele mergulhou de costas por esse amigo. E esse amigo, na reação, deu uma gravata. E os dois foram para 7,5 metros no fundo do rio. Foi uma tragédia, meus. Aquilo abalou literalmente o Clube de Desbravadores, abalou literalmente a Associação Sul-Mato-Grossense, abalou de uma forma assim que o clube morreu. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor aqui, nós sabemos que as coisas elas acontecem não por acaso. Deus ele tem um plano para cada detalhe na vida do ser humano. E como entender então uma tragédia como essa? No momento em que essa tragédia aconteceu, pessoas foram se achegando, pessoas foram entendendo o propósito de Deus para a vida delas. Os amigos que nós até então orávamos e clamávamos para que viesse à igreja, eles não vinham, mas no momento em que aquilo aconteceu, as coisas começaram a mudar. A morte daqueles dois amigos não foi em vão. Foi uma tragédia, sim, mas não foi em vão. Porque pessoas começaram a ser alcançadas, famílias começaram a ser alcançadas, pais começaram a ser alcançados, mães, tios e tantas outras pessoas. E agora, o que resta? Resta a saudade que ficou. O que nos resta agora? Resta as lembranças que nós tínhamos lá atrás. O que resta para nós agora? Resta você ser fiel ao ponto de querer ver aquele grande dia, quando Jesus voltar nas nuvens dos céus. Ele olhar para você e dizer assim: que bom que você está aqui, aqui estão os seus amigos, aqui estão os seus parentes. Porque as pessoas fizeram diferença na sua vida. Queridos, hoje nós temos a oportunidade clara e viva de sermos sal, de sermos luz. Temos a oportunidade clara de sermos parte da salvação de pessoas que hoje estão vivendo nas trevas. Temos a opção de poder levar 5 pães e 2 peixinhos para as pessoas que estão passando fome. Não somente física, mas espirituais também. Nós somos uma igreja que hoje, nós somos militantes, estamos lutando, mas que logo seremos triunfantes pelo poder do Senhor. Amém. A vida do crente não é fácil. Mas pense agora, daqueles amigos que você não teve a oportunidade de dizer tchau, até logo, porque a morte os levou. Pense naquele querido que você tanto gostaria de ter aqui e hoje não tem, porque já não está mais entre nós. Lembra daquela oportunidade que Deus te deu de poder ser uma bênção e você não foi, e agora então já passou? Lembra a oportunidade que Deus deu a você de ser um milagre, mas você não quis? Eu fico imaginando que aquele dia no céu será um dia de grande reencontro. Será um dia em que nós entenderemos que o nosso lugar não é aqui. O meu e o seu lugar não é aqui. Aquele jovem entendeu que o lugar dele, ali com Jesus, ele entendeu que não era na terra, não era ali. Ele não queria viver apenas aquilo com Cristo, mas queria viver a eternidade. E a diferença foi feita. E agora então eu fico imaginando lá no céu uma grande mesa posta, bem grande. E de repente Jesus assentado, e entra então Adão e puxa a cadeira para ele e diz: Eva, senta aqui. Senhor, podemos começar a festa? Jesus fala: ainda não, ainda falta alguém. De repente entra Moisés, entra Miriam, Arão, entra com a sua esposa e senta ali. Então podemos começar a festa, Senhor? Ainda não. Entra Abel com a sua família, 7. Não, ainda não podemos começar a festa, ainda falta alguém. De repente começa a entrar os grandes mártires.
Começa a entrar Ellen White, Tiago White e tantos outros. Senhor, podemos começar a festa? Não, ainda não. E de repente vem ali e tem um lugar que ainda não foi ocupado. Jesus então levanta a cabeça e olha em direção à porta e ninguém vem, todos olham para a porta. E a pergunta que se faz é: quem Jesus está esperando? Quem Jesus está aguardando ansiosamente para ocupar este lugar? E de repente alguém se levanta e olha num lugar e tem um nome. E ele olha o nome. Pode ser o Tiago. E ele olha outro nome, a Pâmela. Queridos, enquanto o céu não estiver completo, a festa não acontecerá. Enquanto os lugares todos da mesa estiverem postos, Jesus não começará a festa. Sabe por quê? Porque o céu sem você lá não será o céu. Não será a mesma coisa. Jesus olhará daquele lugar vazio e ele terá a esperança de que você vai entrar, de que você vai ocupar aquele lugar. Porque ele sabe que você escolheu aquele lugar, porque o seu lugar não é aqui. Irmãos, estamos vivendo num tempo de incredulidade e descrença. Jesus aguarda ansiosamente pelo momento de nós abraçarmos, amá-lo, beijá-lo. Mas enquanto isso não acontece, devemos ser bênçãos na vida das outras pessoas. O Clube Videiras tem sido uma bênção para esta igreja. A diretoria do clube tem sido bênção para a vida dos desbravadores, para a vida desta comunidade. Vocês não fazem ideia de quão grande é este ministério. Vocês não fazem ideia de quão profundo é o Clube dos Desbravadores. Meu apelo nesta manhã para você e para a igreja é que, além de ser o sal, além de ser a luz, além de andar com a sua lancheirinha ali de bênçãos, com 5 pães e 2 peixinhos, apoiem esta causa. Apoie o clube em tudo aquilo que você puder, nas suas orações, queridos, divulgando, de outras formas que você possa fazer, pelo WhatsApp, pelo Instagram, Facebook e tantos outros. Sabe por quê, queridos? Porque nós vamos para o céu com Jesus. Amém. Porque nós iremos olhar e ver essas crianças, e ver tantas outras crianças. Imagine você como não será. Mas ele não será o mesmo se você não estiver lá. Ele não será o mesmo se aquele jovem dos 5 pães e 2 peixinhos não estiverem lá. O céu não será o mesmo, queridos, se a igreja das andorinhas não estiver lá. A Adriane vai cantar uma música agora. Enquanto a Adriane canta esta música, eu gostaria que você parasse para pensar em todas as oportunidades que Deus te deu, que talvez você deixou despercebido e não soube aproveitar. Mas também pense nas oportunidades que Deus te deu e que você aproveitou em todos os momentos. E lembre-se que o meu e o seu lugar não é aqui. Sonho com o dia em que a dor não existirá. Sonho com o dia em que as flores não irão murchar. Eu preciso encontrar um lugar onde a paz reinará. Lá será o meu lar. Eu
de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para o mundo sem luz. Vou rever amigos que se foram sem dizer adeus. Oh, terei então a chance de abraçar o meu Salvador. Eu preciso esquecer este mundo, quero me preparar. Aqui não é o meu lugar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para o mundo. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para o mundo sem luz. Eu espero estar com vocês lá nesse dia. Amém. Entende? Essa esperança que não somente eu e você temos, mas Jesus também tem no coração. Porque quando você para pensar, cada detalhe Jesus pensou em você. Pensou nas flores que as irmãs gostam. Pensou na parte estrutural que nós homens gostamos. Pensou nos animais que nós queremos ver. Pensou na atmosfera do céu. Ele pensou em cada detalhe para que eu e você estivéssemos lá. Mas queridos, faça planos. Porque não sei quantos compromissos foram marcados embaixo da árvore da vida. Mas esta manhã eu não quero marcar nenhum compromisso com você, nenhum encontro embaixo da árvore da vida. Não, porque ela vai estar repleto de pessoas. Mas eu quero marcar um encontro com você em outro lugar. Aos pés do Senhor. Amém. E a primeira vez em que eu marco esse encontro com a igreja, nós nunca ouvimos falar na igreja das Andorinhas, muito menos no Clube Videiras. Mas hoje, não só ouvimos falar como nós estamos aqui. E vocês farão parte, não somente das nossas orações todos os dias, mas também da nossa vida. Amém. Porque a responsabilidade que temos, não somente eu, mas a minha esposa, para com vocês agora, é eterna. Amém. E se você não estiver lá, o céu não será o mesmo. Convido você a se levantar. Vamos orar. Senhor Deus, nós cantamos, nós choramos, nos emocionamos com a Tua presença, sentimos o amor dos irmãos uns para com os outros e para conosco. Como eu disse, não só ouvimos falar, mas estamos aqui, Senhor Deus, numa igreja que agora é militante, como eu disse,
mas que dentro em breve será triunfante pelo poder da tua palavra e da tua presença. Amém. Senhor Deus, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada luta, o Senhor conhece cada um dos irmãos que aqui está. Mas nesta manhã eu clamo ao Senhor, Deus, que por favor, conceda a eles e a esta igreja uma bênção toda especial, uma bênção reservada, Senhor Deus, exclusivamente para este povo que aqui está. Sabemos, Senhor Deus, que o fim se aproxima. Sabemos que somos portadores de luz, que somos o sal da terra, mas que também devemos abençoar outras pessoas. Assim como o Senhor fez com mais de 10 mil pessoas, usando apenas um jovem. Queremos que o Senhor nos use também. Obrigado pela oportunidade de conhecê-los, de abraçá-los. E obrigado, Senhor Deus, porque sabemos que tem o céu todo preparado exclusivamente para nós, aqueles, Senhor Deus, que farão parte da grande tribulação. Senhor Deus, despeça-nos aos nossos lares. Continue abençoando a programação deste sábado, Senhor, para que seja um sábado deleitoso, santo dia do Senhor, e que assim sintamos as bênçãos sabáticas sobre a nossa vida e a nossa família. Obrigado por tudo. Pedimos a bênção do Senhor e pedimos que o Senhor nos perdoe pelos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Nós iremos cantar o hino final. É o final?